Esse vídeo é uma versão encurtada de um vídeo postado no meu canal principal em 2015, os 10 países mais perigosos do mundo. 9 países serão apresentados aqui. O 10º colocado, a Coreia do Norte, foi apresentado separadamente no vídeo anterior. Note que muitos dos dados apresentados aqui são de 2015. O próximo na lista é o Paquistão, número 9, que tem estado em constante conflito com a vizinha Índia em disputa pelo território de Caxemir. É impossível falar do Paquistão nesse triste contexto sem mencionar esse conflito, o qual contribui para o ranking atual do país como um dos mais perigosos do mundo. Em resumo, após a partição da Índia, a maioria muçulmana de Caxemir queria fazer parte do Paquistão, também muçulmano, mas o líder, que era hindu, quis que Caxemir continuasse neutra. Em seguida, o Paquistão invadiu Caxemir, forçando seu líder a pedir auxílio militar à Índia, culminando na Primeira Guerra Indo-Paquistanesa em 1947. E depois, mais uma guerra, e as tensões continuam até hoje. Mas não é só isso que aflige o país. O Paquistão é abalado por um índice altíssimo de corrupção, tensões internas e atividades terroristas. Como vocês devem se lembrar, foi aqui no Paquistão que o Bin Laden foi finalmente capturado. Outros problemas como superpopulação, pobre infraestrutura, intolerância religiosa e desemprego ajudam a deteriorar ainda mais as condições precárias de vida de muitos cidadãos que se veem forçados a deixar seu país em busca de condições melhores. Número 8. República Democrática do Congo, a primeira nação africana na lista. Quando falamos da história da África, o termo colônia é um tanto politicamente correto. Afinal, o que é hoje Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia eram também colônias europeias e receberam um tratamento bem diferente e também ocupavam uma posição diferente e mais privilegiada na agenda e nas intenções dos colonizadores. Nesses lugares, os europeus pelo menos criaram uma infraestrutura que possibilitou o desenvolvimento posterior desses países após sua independência. E não foi esse o caso com as assim chamadas colônias na África. Mas enfim, no final das contas, as assim chamadas colônias na África receberam a sua independência, mas o estrago já estava feito, e muito bem feito ou mal feito. E no caso da República Democrática do Congo, esse estrago deixado pelos belgas é corrupção, instabilidade política, péssima infraestrutura e um longo histórico de conflito, para dizer o mínimo. No Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, o país ocupa o penúltimo lugar na lista de 187 países. Ironicamente, o país é rico em recursos naturais. A República Democrática do Congo é um dos piores lugares do mundo para mulheres. Estupro é parte da cultura local, assim como a impunidade para tais crimes. Conflitos, genocídios, doença, fome, falta de assistência médica têm custado a vida de mais de 5 milhões de pessoas desde o início das guerras civis há quase 20 anos. Uma estimativa feita pela International Rescue Committee revela que metade desses mortos são crianças com menos de 5 anos de idade. Religiões tradicionais africanas são frequentemente generalizadas e tratadas com preconceito, embora tais religiões tenham um histórico muito mais pacífico comparado com as religiões que geram tais preconceitos. De qualquer maneira, na República Democrática do Congo, a população é 80% cristã. Islamismo e religiões africanas são minorias por aqui. E ao contrário do Brasil, onde cristãos rezam para ganhar um carro ou agradecer o peru gordo na ceia de Natal, aqui na República Democrática do Congo, os cristãos rezam para que a guerra acabe, ou para que tenham mais um dia de vida, ou por um simples prato de comida. E apesar de sua sincera fé, tais preces dificilmente são atendidas, e eles morrem aos milhares. Então, da próxima vez que você no Brasil pensar em rezar para pedir ou agradecer alguma futilidade material, pense nessas crianças e faça uma doação para a Unicef ou Médicos Sem Fronteiras. O próximo na lista é o Sudão, uma nação que quase não conhece a paz. Desde sua independência do Egito e do Império Britânico em 56, o país tem passado mais tempo em guerra do que em paz. Conflitos internos entre rebeldes e o governo têm gerado caos no país desde 2004. Você provavelmente já ouviu falar da crise humanitária da região de Darfur, mas esse conflito ainda existente não é o único. Além de Darfur, tensões entre Sudão do Sul e Sudão, fome, falta de saneamento, doenças, falta de auxílio médico têm criado um verdadeiro inferno na terra para milhões de refugiados, muitos dos quais são crianças. O número de mortos e refugiados desde que o conflito começou varia drasticamente dependendo da fonte consultada. De acordo com a ONU, a estimativa é de 300 mil mortos e 2.850.000 refugiados. As fontes menos confiáveis do governo sudanês reportam um número muito mais baixo. Além de todos esses problemas, a escravidão ainda existe no Sudão.
Sim, em pleno século XXI, milhares de pessoas são sequestradas e vendidas como mercadoria para trabalho forçado. Mutilação genital feminina também é muito comum no país. A Somália ocupa o 6º lugar no ranking dos países mais violentos do mundo. No entanto, entre os países mais corruptos do mundo, ela ocupa o 1º lugar ao lado da Coreia do Norte. Pirataria é muito comum no país e não, eu não me refiro a cópias ilegais de DVDs, eu me refiro a capangas fortemente armados saqueando e sequestrando navios estrangeiros. Infelizmente, essa atividade predatória é importante para a economia do país. O ensino no país por muito tempo estava falido, mas viu melhora nos últimos anos. Em algumas áreas mais remotas, no entanto, a alfabetização se resume em estudar e decorar o Alcorão. De fato, a Somália ocupa a posição de país mais religioso do mundo, ao lado de Bangladesh e também do africano Níger, onde, de acordo com a pesquisa da Pew Research Center, 100% de seus cidadãos consideram religião importante em sua vida diária. 98,8% desses praticantes são muçulmanos. A Somália é considerada um dos piores lugares do mundo para mulheres. É o país que mais pratica a mutilação genital feminina. 98% das mulheres no país já sofreram mutilação genital quando meninas. Mutilação genital feminina é uma prática exclusivamente religiosa. Logo, as pessoas que destroem o corpo dessas meninas praticam tal brutalidade com a convicção de que estão fazendo bem. E por ser um ritual religioso, é extremamente difícil convencer seus praticantes a não praticá-lo, por mais condenável que seja. Então, infelizmente, essa prática desnecessária, brutal e anti-humana continua a arruinar a vida de milhões de meninas pelo mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 125 milhões de mulheres atualmente já foram mutiladas. Esse número é maior que a população total de mulheres no Brasil hoje. 5º lugar na lista é a República Centro-Africana. O país tem vivido num estado de instabilidade política desde sua independência da França em 1960. Atualmente, a República Centro-Africana é um dos países mais pobres do mundo, com o 3º índice de desenvolvimento humano mais baixo do planeta. O país é considerado um estado falido. Grandes tensões étnicas e religiosas são como uma bomba relógio na República Centro-Africana, que pode explodir a qualquer momento. Número 4. Sudão do Sul. O Sudão do Sul se tornou independente do Sudão em 2011, seguindo o Acordo de Paz de 2005, que pôs fim a uma longa guerra civil. Em 2013, o país entrou em crise e conflitos entre tropas do governo e facções rebeldes resultaram na morte de milhares de pessoas, deixando também cerca de 800 mil refugiados. Uma força de manutenção da paz foi implantada no país pela ONU, mas os conflitos continuam. Além de disputas de fronteira, o histórico de conflitos entre o Norte e o Sul também tem origens étnicas e religiosas, uma vez que há tensões entre árabes muçulmanos no Norte e negros cristãos no Sul. Número 3. Afeganistão. O Afeganistão tem um longo histórico de conflitos e instabilidade política. Como consequência, sua infraestrutura está em ruínas, e muitos de seus cidadãos são refugiados. O Talibã até trouxe uma relativa estabilidade política ao país, mas seu extremismo islâmico também atraiu muita atenção negativa internacionalmente. De fato, até o final de 2001, o Talibã controlava cerca de 90% do país, mas apenas 3 países o reconheciam como uma forma de governo legítima. Você provavelmente se lembra do conflito que se seguiu em 11 de setembro de 2001, quando o Talibã se recusou a entregar Osama Bin Laden. Agora chegamos ao 2º colocado da lista, que é o Iraque. Talvez não seja nenhuma surpresa, mas a área que hoje é conhecida como Iraque já foi berço de uma das civilizações mais antigas e influenciais da história, como os Sumérios. O país tem tudo o que ele precisaria ter para ser um paraíso histórico e cultural para toda a humanidade. Mas, infelizmente, no entanto, o país tem sido palco de violentos conflitos em tempos recentes. Após a retirada de forças americanas em 2011, o governo iraquiano vem enfrentando dificuldade em manter a estabilidade no país. Conflitos internos entre muçulmanos xiitas e sunitas e também a presença do grupo islâmico extremista ISIS em partes do país tem ajudado a agravar muito a situação. Agora chegamos ao número 1 da lista, atualmente o país mais violento do mundo, a Síria. Os conflitos que se iniciaram em 2011 são os responsáveis por essa triste colocação que a Síria ocupa no Índice Global da Paz hoje.
Vale notar que poucos anos antes do conflito, em 2008, por exemplo, a Síria estava mais bem colocada que os Estados Unidos e que o Brasil também, no ranking da paz. É difícil simplificar o que se passa na Síria. Muitas vezes nós tentamos simplificar histórias em nossas mentes com conceitos fáceis e pré-pensados como herói e vilão, mas em meio ao caos que se passa na Síria, a história é um pouquinho complicada. Mas é um triste fato que nenhum dos lados tem muita preocupação com civis. Um grupo islâmico fundamentalista presente na Síria e no Iraque que tem ganhado muita presença na mídia é o Estado Islâmico, conhecido por essa sigla, pronunciado ISIS em inglês. Talvez você mesmo já viu alguns de seus vídeos macabros compartilhados em mídias sociais. Até mesmo a própria Al-Qaeda condenou a brutalidade desse grupo islâmico. Eles estão presentes na Síria e no Iraque e ganhando forças, com o objetivo de construir um Estado estritamente sob lei islâmica, ou lei Sharia. O que havia começado como protestos se elevou a nível de uma guerra civil que já dura anos. De acordo com a ONU e outras fontes aqui apresentadas, 220 mil sírios haviam morrido até março de 2015. Allahu Akbar! Allahu Akbar! 11 milhões foram forçados a deixar seus lares devido ao conflito. Entre esses, 4 milhões deixaram a Síria, a maioria dos quais são mulheres e crianças. Esse é um dos maiores êxodos de refugiados da história recente. Uma estimativa da ONU afirma que 12,6 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária. Entre essas, 5,6 milhões são crianças. Para terminar esse vídeo, há algumas coisas importantes a serem ditas. Primeiro, é tentar despertar consciência contra o preconceito e generalização que podem ser feitas com os dados aqui apresentados. Não, a África não se resume nisso, a África é um continente enorme e diverso. Há países africanos à frente do Brasil no Índice Global da Paz, assim como há países africanos com uma ótima taxa de crescimento econômico. Não, o Oriente Médio não se resume nisso. Há países no Oriente Médio, até mesmo próximos à Síria, que desfrutam de uma alta pontuação no Índice Global da Paz. Muitos vão se perguntar por que o Brasil não está na lista dos 10 países mais hostis do mundo. Afinal, em questão de homicídios totais, o Brasil seria o primeiro da lista. E de fato, o Brasil, com seus mais de 50 mil homicídios por ano, supera o número de mortes em muitas zonas de guerra. A resposta é que o Brasil, apesar de sua demasiada violência urbana, não é uma ameaça militar a seus vizinhos. O Brasil não treina terroristas e nem é alvo de terroristas. O Brasil não gasta exageradamente com suas forças armadas e o Brasil não ameaça invadir seus vizinhos e nem está conduzindo testes nucleares com intenções hostis. Esse lado mais pacífico do Brasil, combinado com o lado negativo, que é a corrupção e violência urbana, deixam o país na posição 105 de 163 países no Índice Global da Paz de 2016. O vídeo completo encontra-se no meu canal principal, o link está na descrição do vídeo. No vídeo principal eu falei mais a fundo sobre crises humanitárias, e assim como no vídeo original, aqui também eu vou pedir para que vocês considerem fazer uma doação ao Médicos Sem Fronteiras, uma ONG não religiosa e sem segundas intenções que luta para aliviar crises humanitárias pelo mundo. E para dar o exemplo, os ganhos do vídeo original foram doados a essa instituição. Espero que vocês tenham gostado e lembrem-se de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo. Para receber notificações cada vez que eu postar um vídeo nesse canal, clique no botão de notificações ao lado do botão de se inscrever. Muito obrigado e até o próximo vídeo.